Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 21 de janeiro de 2021, são 23 horas e 22 minutos. Lição 6 da classe de adolescentes. Alegrias e felicidades. Começarei refletindo. Resposta número 1 é pessoal. A resposta da número 2. A alegria do cristão não é circunstancial, opcional, humana, descartável. Resposta da número 3 também é uma resposta pessoal. Aqui também, procure em sua Bíblia 3 versículos relacionados à alegria e transcreva-os abaixo. Filipenses 4:4, Salmos 30, versículo 5, Salmos 16, versículo 11. Nós sabemos que Salmos não tem capítulos nem versículos, falei apenas para você poder identificar corretamente aí. Faça um verso que descreva a alegria cristã utilizando as seguintes palavras: Cristo verdadeira, encontrar prazer. A resposta é pessoal. Fala sobre alegrias e felicidades. Para começar, aqui no destaque, tenham sempre alegria, unidos no Senhor. Repito, tenham alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Qual é a diferença entre alegrias e felicidades? Muitas das vezes nós usamos essas duas palavras com o mesmo contexto, o mesmo significado. Entretanto, há uma diferença bastante significativa. Em parte, a alegria ela é mais uma questão de momento, de ser alegre. Você está alegre naquele momento. Então, é um momento que você está alegre, isto é uma alegria, não é uma felicidade, é um momento que você está. O momento de alegria também pode te custar uma infelicidade para o resto da vida. Então você precisa ter cuidado com aquilo que te dá alegria, porque essa alegria pode ser momentânea e você sofrer as consequências. Então, cuidado com o momento de alegria que você tem. E felicidade. Felicidade já é mais uma questão mais duradoura, é mais uma questão de futura. A felicidade é como se fosse uma alegria mais duradoura, que dura mais tempo. Ela é mais expressiva, assim, só para você ter assim uma noção melhor, né? Então, a carta dos Filipenses foi escrita por Paulo quando ele estava preso na cidade de Roma, por volta de 62 depois de Cristo. Por intermédio dela, o apóstolo agradeceu a generosidade dos irmãos, mas alertou sobre os perigos da quebra da comunhão e da heresia, bem como convocou os irmãos a se alegrarem no Senhor, pela razão qual a epístola é chamada por alguns como a carta da alegria. Então vamos aqui falar sobre a questão da carta de Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria. E note que aqui há uma questão que nós podemos ver, a questão que o apóstolo agradeceu a generosidade dos irmãos. Ser generoso, que é também, claro, uma grande virtude, nos dá alegria, porque podemos ser generosos. Você só pode ser generoso se você tiver algo a dar para alguém sem querer nada em troca. Então você está sendo abençoado. Você é um abençoado por você ter mais do que uma outra pessoa, então por isso você é generoso. Isso aqui pode se tratar tanto numa questão financeira, apesar que aqui é mais uma questão financeira, mas também pode ser em outros aspectos, né? Também tem aqui a questão sobre o perigo da quebra da comunhão. O que é comunhão? Comunhão é ter algo em comum. Quando nós temos algo em comum, por exemplo, quando nós vamos fazer uma nova amizade, a primeira coisa que nós procuramos na pessoa é o que ela tem em comum conosco, ou seja, o que ela tem que eu também tenho, qual o objetivo dela que também é o meu. Então isso é uma questão de comunhão. Comunhão é ter algo em comum. E também sobre a questão de heresia. Principalmente você que é adolescente, está começando agora na carreira cristã, há muita heresia que é heresia aquilo que a pessoa faz que não é bíblico. É um ensinamento que a pessoa dá que não é bíblico. Isso é uma heresia. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Isso não é somente para você que é adolescente, para todas as pessoas cristãs nós precisamos ter sempre cuidado com heresias.
E, no caso, ele convocou os irmãos a se alegrarem no Senhor pela razão pela qual a epístola é chamada por alguns como a carta da alegria. Então vamos certamente nos alegrar no Senhor. O que é alegria? Em sua legítima busca pela alegria, o ser humano tem sido distraído pelas ilusões momentâneas dos prazeres sexuais, da aquisição de riquezas, do glamour oferecido pela fama, do sucesso profissional, do consumismo e da sensação de autossuficiência, ocasionada pela aquisição do poder. Entretanto, em sua velhice, o sábio Salomão entendeu o caráter transitório da alegria terrena fundamentada meramente no prazer, não passa de vaidade. Vaidade tem um significado bastante interessante, que vaidade quer dizer em vão. Então veja que aqui o ser humano ele sempre vai buscar uma felicidade, ele sempre está em busca da felicidade. E isso é aquilo que eu falei no início, da questão da alegria momentânea, que pode ser, de repente, nos prazeres sexuais. Então, se um prazer sexual que alguém pode ter hoje, pode ocasionar para ele uma série de problemas, inclusive doenças sexualmente transmissíveis. É bom até eu falar isso para você que é adolescente. Você sendo adolescente, certamente você não é casado, então qualquer tipo de relação sexual que você possa ter, você está cometendo pecado. Então é uma alegria que eu não te aconselho que você tenha, porque é pecado. Sexo antes do casamento é pecado. Também tem a questão da aquisição de riquezas. Há pessoas que acham que ter dinheiro é ter alegria. E a Bíblia condena o amor ao dinheiro, como está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Ter dinheiro não é pecado. Pecado é ter amor ao dinheiro, ou seja, pela riqueza. Um outro problema também é a questão do glamour oferecido pela fama. Geralmente os adolescentes querem sempre ser conhecido, quer ser um jogador de futebol, por exemplo, ou um artista, quer ter esse glamour da fama. Entretanto, isso também muitas das vezes é momentâneo. Há artistas, jogadores de futebol que outrora eram muito famosos e hoje são desconhecidos. Então, é claro que é uma questão que você precisa ter cuidado com aquilo que você quer, né? Quer ser quando crescer, né? Quer a profissão que você quer exercer. Então, isso aqui são algumas partes da questão também do sucesso profissional, né? Então, isso são algumas questões de que a pessoa pode procurar a alegria em questões que estão extremamente vazias. Tenham sempre alegria unidos no Senhor. Bom, vamos ver sobre a questão da alegria. Ela não é circunstancial. Paulo está preso, porém, escrevendo e desfrutando da alegria interior. A soma dos problemas do lado de fora do corpo não foi capaz de subtrair a alegria de dentro do seu coração. Veja que aqui, como eu falei no início, às vezes a alegria entra no mesmo contexto de felicidade, porque geralmente é difícil mesmo de ver a diferença de ambas. Entretanto, olha que o apóstolo Paulo está preso, e estar preso nunca é bom, né? Ninguém quer ficar preso. O apóstolo Paulo está preso por amor a Cristo, e mesmo assim ele continua alegre, ele continua feliz, ele continua alegre, feliz, né? Por quê? Porque a alegria do cristão, a felicidade do cristão, ela não é circunstancial. Independente das nossas circunstâncias, nós sempre estaremos felizes. É claro, em algumas situações da vida nós ficaremos tristes, mas geralmente nós somos sempre felizes independente do que está acontecendo. Ela não é opcional. O apóstolo dos gentios exorta os irmãos a se manterem alegres, afinal de contas eles têm o Evangelho, o Reino e o Espírito Santo que nos oferecem alegria gratuita, plena e verdadeira. O que é a questão dessa alegria não é opcional? É porque é algo como se mesmo se a gente não quiser ser feliz, o Espírito Santo ele nos oferece essa alegria gratuita. Ela vem plena e verdadeira. É claro que há algumas questões de pessoas, né, de situações que mesmo pessoas que são cristãs, que são piedosas, vai passar por momentos de tristeza ou às vezes até mesmo de depressão. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo passou por momentos de depressão. Então veja que sim, é possível, mas
No geral, a nossa alegria ela é espontânea, ela é muito espontânea. Ela não é humana. O apóstolo diz: alegrem-se no Senhor. A nossa alegria não nasce a partir das circunstâncias favoráveis, tampouco do coração enganoso do homem, mas de Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai, e que em breve voltará para tomar a sua noiva para si eternamente. Aqui sim será a nossa felicidade eterna. Nós reinaremos com Cristo para todo sempre. O Senhor Jesus quer que nós, como diz lá em João 15, capítulo 15, versículo 11, que quer que a nossa alegria seja completa, ou seja, ela tem todo um contexto, né? Também lá em Neemias capítulo 8, versículo 10 vai falar que a alegria do Senhor é a vossa força. Então, o Senhor vai sempre nos levar para o caminho da alegria, da felicidade. Ela não é descartável. A alegria não é algo que se desfaz como um copo de plástico. Ela é uma joia preciosa dada por Deus aos homens e que precisa ser preservada e desfrutada diariamente em todos os momentos da vida. Ela não acaba quando chega o sofrimento, pelo contrário, é em meio aos sofrimentos e sobre a graça de Deus que a nossa alegria é renovada. Como eu já falei, é claro que nós teremos momentos de tristeza em nossa vida, claro que haverá perdas, entre outras coisas. Então, sim, há momentos que nós estaremos tristes. Entretanto, não é o sofrimento que nós passamos que tira a nossa alegria. Há pessoas, né, que geralmente, o cristão, geralmente mesmo numa situação muito difícil, adversa, ele continua crendo no Senhor e a sua alegria ela é renovada em Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo nos concede essa graça verdadeira e espontânea. Então, mesmo numa situação de muitas vezes até de perda, nós acabamos estando alegre. Até porque, por exemplo, quando nós perdemos alguém, um ente querido, por exemplo, um amigo, uma pessoa querida, a Bíblia vai nos dizer que é preciosa aos olhos do Senhor a morte de um justo. Então, ainda que nós venhamos a estar triste pela perda daquela pessoa, no íntimo, nós estamos alegres porque ela partiu com o Senhor Jesus. Então, veja que a alegria do crente ela é contínua. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso aqui é uma questão que eu vou dizer para você que é adolescente. Isso aqui está relatado no livro de Apocalipse, foi ótimo, de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Isso aqui virou como se fosse algo para dar sorte, ou algo parecido dessa natureza. Entretanto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é o que aparenta ser. Eu vou explicar. Se você for ler Filipenses capítulo 4, versículo 12, que é o que antecede esse versículo 13, você entenderá que o apóstolo Paulo estava dizendo que ele pode passar qualquer situação, tanto muito quanto pouco, ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Ou seja, ele sabe viver os dois lados da moeda. Ele sabe ter muito e sabe ter pouco. Ele sabe viver uma vida tranquila e uma vida conturbada. De qualquer forma, ao extremo, ele está sempre em Cristo que o fortalece. Isso aqui não é para você usar, posso todas as coisas naquele que me fortalece e querer fazer qualquer coisa. Não é assim que funciona. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, porque são situações que ele já passou. Não é que ele vai passar, não é o que ele vai realizar futuramente, é o que ele já realizou. Ninguém nasce sabendo tudo sobre o contentamento. Paulo aprendeu o segredo de viver contente. Como é bom ter humildade para aprender. Infelizmente, muitos jovens que estão iniciando a vida não têm paciência e humildade para ouvir experiências e aprender lições com os mais velhos. E com isso acabam aprendendo as coisas da forma mais difícil e dolorosa. Porém, o apóstolo nos ensina que na vida é preciso estar disponível ao aprendizado. Ele diz que aprendeu a viver contente, significa estar satisfeito com o que tem, seja pouco ou muito. Bom, você que é adolescente, é claro que você ouviu algumas situações, conselhos, por exemplo, e conselho cá para nós parece não ser uma coisa assim aparentemente muito boa, né? Porque sempre o conselho sempre vai contra o nosso desejo, sempre
geralmente vai sempre contra o nosso querer. Mas quando você para ouvir uma pessoa, seu pai, a sua mãe, ou uma pessoa mais velha que quer o teu bem, e ele te dá um conselho, é bem verdade que você tem uma tendência de querer fazer as coisas de qualquer forma, de repente não ter paciência, não ter humildade. Mas quando você para ouvir uma pessoa mais velha, você evita grandes dores de cabeça, grandes problemas. Há pessoas que tomam prejuízos financeiros, que perdem o amor da vida, por quê? Porque não teve a humildade e a paciência de escutar uma pessoa mais velha. Quando alguém chega para nos dar o conselho, o mais sábio que nós podemos ser é parar para ouvir. A Bíblia vai nos alertar sobre essas questões. Provérbios, por exemplo, é um livro que fala muito sobre a questão de jovem, né, e adolescente, vai falar muito sobre as questões da vida e vai sempre nos dar conselho. E você vai ver que o livro de Provérbios vai sempre trazer algumas questões de que aparentemente não é muito bom para a gente fazer. Aparentemente. Mas quando você pratica aquilo que está no livro de Provérbios, você vai ver que realmente você terá uma vida próspera em Deus. Por quê? Porque Provérbios é a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos baseando a nossa vida na palavra do Senhor, nós iremos sempre prosperar. Eu sei que às vezes, ou talvez todas as vezes que alguém vai dar um conselho a nós, é sempre algo que vai contra o nosso desejo. Você quer muito aquilo, mas vem alguém e diz, não, você não vai, você não é por aí o caminho, você não vai se dar bem aqui. Então, realmente a gente tem uma tendência de relutar e dizer sempre aquela frase, você está torcendo contra mim, você está contra mim, não pode me ver feliz. Não é isso. É porque, de fato, principalmente se for de pai e mãe, é porque quer o seu melhor. As circunstâncias geram vítimas ou vencedores. Paulo não foi vítima das circunstâncias, pelo contrário, ele andou sobre as circunstâncias. Aprendeu a viver contente em todos os lugares e em qualquer situação. Transitava com naturalidade entre a escassez e a abundância. Apesar de ter razões suficientes para reclamar ou se vitimar, escolheu acreditar na providência, no poder e na promessa de Deus. O apóstolo não permitiu que as circunstâncias externas determinassem suas atitudes internas. Ao invés de fracassar, escolheu triunfar sobre as circunstâncias. Olha, as circunstâncias geram vítimas ou vencedores. A escolha é sua. Você quer fazer com a situação que você está passando hoje algo que você vai aprender e vai ser vencedor com isso? Ou você vai dar uma de vítima? Ou você vai dizer que coitadinho de mim? A escolha é sua. O apóstolo Paulo, ele optou por ser vencedor, de optar pela promessa do Senhor, pelas coisas, acreditar em Deus, pensar nas coisas que são de cima. Então veja que as circunstâncias da nossa vida não determinam o que, de fato, as circunstâncias não vai determinar exatamente o que você é. É você quem determina a circunstância. Se a circunstância traz para você algo, vou dar um exemplo prático, melhor dar um exemplo prático. Digamos que você foi fazer algo, uma disputa qualquer, por exemplo, e você perdeu a disputa, aquela disputa vai fazer você ficar triste porque você perdeu ou vai te dar força para você vencer na próxima vez? A escolha é sua. As consequências nos fazem ter dor, sofrimento ou a alegria de saber usar aquilo a nosso favor numa próxima vez. A escolha é sua. Contentamento nasce da comunhão com Deus. O contentamento de Paulo não foi resultado de sua autodisciplina, conhecimento intelectual, dons e talentos pessoais, experiência ministerial ou força física. Ele é categórico ao dizer que a fonte de seu contentamento e força foi Jesus Cristo. Que preciosa lição o apóstolo nos ensina. Era o poder de Cristo nele que o habitava a viver, ou melhor, que o habilitava a viver contente em todas as situações. Jesus disse que sem ele nada podemos fazer. Veja que quando você está num contentamento, quando nós estamos no Senhor, o apóstolo Paulo vai nos dar uma lição grandiosa.
Eu vou até falar para você, te dar uma referência, que está lá no livro de Jeremias. Ele vai nos dar uma lição que vai falar sobre não importa a sua força. A sua força não é o importante. O importante é o Senhor na sua vida. Olha o que Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24 nos diz. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloricie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, em suma, o importante não é a sua força, não é a sua sabedoria e nem a sua riqueza. O importante é Deus ser na sua vida. Porque Deus sendo na sua vida, o Senhor é contigo, assim como era com o rei Davi. E também você pode, com isso, também ter riqueza, ter sabedoria e ter força. Então veja que o apóstolo Paulo, ele foi direto em dizer, o importante não é o que eu sou, o que eu faço, o meu intelecto, o importante é que o Senhor é comigo. Assim como Paulo, cada um de nós deve aprender a valiosa lição do contentamento, para que possamos triunfar sobre as circunstâncias, sendo fortalecido pela comunhão em Jesus Cristo. Para um dia dizermos, com plena certeza, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem contentamento em Cristo? O que é contentamento? Contentamento é você estar contente, é você ter alegria no Senhor, independente da sua circunstância, independente do que você está vivendo. Então vemos que alegrias e felicidades vêm na nossa vida, assim como também momentos de tristeza, frustração e dor. Mas é a nossa confiança em Deus que vai nos determinar o que nós seremos. Se nós seremos vencedores ou vítimas. Vítimas ou vencedores. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Então, escolha sempre ser vencedor. Se você fez algo e você fracassou naquilo que você fez, não perca as esperanças. A sua esperança é o Senhor. Não diz que você é incapaz de fazer. Porque não, você não é incapaz, você é capaz de fazer. Se nós olharmos até mesmo para o mundo secular, para o mundo lá fora, pessoas que hoje têm sucesso ou já tiveram sucesso na vida, começaram com fracassos, começaram com várias vezes errando. Então veja que as pessoas hoje têm sucesso devido à sua persistência. Se você faz algo e não funcionou hoje, persiste, é o teu sonho, aquilo que Deus tocou no seu coração, então persiste, continue fazendo, porque certamente o Senhor fará justiça à sua fé, o Senhor vai honrar a sua fé, mas você precisa persistir, você precisa insistir naquilo. Você não pode simplesmente começar algo e fracassou a primeira vez e desistiu. Não, você é mais do que vencedor. Mas para você ser mais do que vencedor, vai ter momentos de dor, vai ter momentos de fracasso na sua vida. E você precisa ter maturidade para encarar este negócio e ser mais do que vencedor. E depois você contar, eu falhei aqui, eu falhei lá, mas o Senhor era comigo e hoje eu sou vencedor. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!